Muito bom, Júlio. Muito bom conversar com você. Que bom Muito que nós bom. estamos aqui juntos, todo dia juntos já há algum tempo, né? Já há algum tempo. E nós estamos aqui hoje para iniciar esse bate-papo, para falar um pouco de como a gente estrutura e como a gente pensa em programas de transformação digital e inovação. É isso aí. Né? Acho que a gente já tem um desafio grande. Falar do Rota, né, que está com a gente, o Acelera que está com a gente, né? E eu queria começar assim, acho que o bate-papo aqui é para a gente passar um pouquinho para as pessoas, tem um programa de inovação, porque a Triceis faz programa de inovação, porque ela faz desenvolvimento, mas o que está por trás disso, né? Desde a hora que a gente para lá para pensar, que público que nós vamos desenvolver, qual ecossistema nós vamos conectar, o que nós queremos no final, mas aí depois vem a dor, né, de estruturar, operacionalizar. Então, acho que o propósito desse bate-papo é a gente passar um pouco para quem está nos ouvindo, de como que você estrutura isso, como que você vê isso e como que o dia a dia torna isso desafiador. Então, estamos aqui com Júlio Milian, né, o homem da inovação, diretor de inovação da Triceis, meu parceiro, meu sócio, e vamos conversar. Tamo junto, hein? Tamo junto. Júlio, fala pra turma aí, como que é, cara? Como que é pensar num programa, principalmente no Rota, no ecossistema, e estar nesse desafio de estruturar e entregar resultado para um público tão exigente, principalmente no agro e no varejo. É isso aí. Cara, o desafio é grande, né? Porque no final a gente idealiza, a gente que está acostumado a lidar com esse tipo de iniciativa já há um bom tempo, a gente sabe que ela gera valor para as empresas, né? Para todos os envolvidos, na verdade. Para nós que estamos ali operando, tem um valor que a gente também cresce, aprende e tem oportunidades com isso. Quem está também no entorno ali, sejam soluções, startups que surjam, sejam as empresas que participam, o próprio ecossistema, as pessoas que se envolvam, é bom, no final tem sempre um benefício a ser gerado. A dificuldade maior é como é que você tangibiliza esses benefícios para cada um dos atores. Esse é o maior desafio. Então a gente idealiza, a gente sabe que vai ter, né, o benefício lá na frente. Aí a dificuldade é a jornada, durante a jornada você conseguir, primeiro, engajar no nível mínimo ali para que o benefício apareça. Porque também, se não houver um engajamento mínimo dos participantes, não acontece o valor que a gente imaginou que ia acontecer lá na frente. Então, esse é o primeiro desafio, né? E depois, claro, é como é que a gente materializa isso e leva para a alta gestão. Acho que o grande ponto é esse, porque geralmente, quem decide participar é a alta gestão, quem participa não é a alta gestão e depois quem cobra o resultado é a alta gestão. Então, você precisa de transitar nessas camadas da empresa. Então, sempre estar alinhado, entendendo qual que é o objetivo do management mesmo ali, né? Fazer com que quem está no tático ele consiga captar esse objetivo e participar o mínimo necessário, e a gente trabalha conduzindo, né? A gente traz a experiência passada, a gente traz um pouco do que a gente já fez para ajudar a melhorar e aumentar a possibilidade do ganho. Mas então a dificuldade é uma orquestração. No final é um maestro ali orquestrando, né, numa orquestra mesmo. Porque é um projeto, né? É um projeto. Principalmente quando a gente fala do Rota, que a gente está encerrando e pensando esse ano, todo mundo às vezes entende, é um evento. Foi um evento? Não, são eventos. Não é um evento. O evento são ativações onde a gente promove encontros para que as pessoas se conectem. Exato. Mas, na verdade, isso tudo é um projeto, porque você tem ali infraestrutura, você tem pessoas, você tem logística, você tem materiais, você tem ir até as empresas, que é o Gemba, para poder entender as dores, você tem que ter a disponibilidade das pessoas. Então, se a gente for falar do Rota, que acho que foi um desafio que você teve, né? Eu não sei se você consegue agora transformar esse em número, mas de quando nós pensamos nele, lançamos lá em março, abril, depois começou em maio, junho, de lá até agora, que vai dia 18, né, que nós vamos, semana que vem, dia 18 de novembro, concluir o programa no evento, quantas horas de dedicação, quantas reuniões foram feitas, eu sei que não é exato, mas acho que é importante passar isso, para as pessoas terem noção do esforço que é de orquestração. Você tem ideia desses números? Cara, não sei, macro? Não, macro. Certamente foram mais de 2.000 horas de trabalho, cara, que você junta a equipe. Rapaz do céu. Meu amigo. A hora que você junta os envolvidos, né? Porque não somos sozinhos, né? Tem pessoas ali trabalhando e contribuindo. Então, a hora que você junta isso tudo, com certeza bate 2.000 horas fácil. A gente tinha levantado um tempo atrás o número de reuniões que a gente fez, mais de 80 reuniões feitas para que você com as empresas participantes, as empresas madrinhas, com as startups que a gente tem que interagir, com
os apoiadores institucionais ou pessoas que estão no entorno. É muita agenda presencial, muita agenda online. É uma mecânica, né? Tem um método para ser trabalhado que tem que ser orquestrado. Então, a gente precisa de um ferramental, a gente tem uma plataforma onde a gente utiliza para que a gente possa dar uma governança para o programa. Tem, claro, as metodologias para levantar as dores e os temas de interesse e transformar isso, de certa forma, em algo que a gente consiga comunicar para o mercado para que venham soluções. Então, no final, são muitas interações que tem. E com públicos diferentes. Então, a hora você está interagindo com uma empresa madrinha que tem um grau de maturidade bom, alto, vamos chamar assim, de ações de inovação. Outra hora você está falando com uma outra empresa com uma maturidade um pouco menor, o que não quer dizer que ela é inferior àquela. Só quer dizer que é outra forma de interagir. Você tem que lidar de uma maneira diferente com esses dois atores, dentro de uma mesma persona. Aí depois você vai interagir com as startups, que é outro jogo, outra natureza, outro interesse. As universidades? As universidades, que no Rota a gente trouxe um elemento, nós juntamos um elemento das universidades para trazer desafios para que essas que aceitaram conversar conosco, participar conosco, criar grupos para propor soluções para os desafios. Né? Para a gente trazer um olhar diferente, porque o mercado, mesmo as startups que trazem novidade, mas de certa forma já é algo meio que estabelecido. O aluno ali, ele está meio cru, e isso é bom por um lado. Ele traz uma visão que nunca foi colocada. Mas lidar com essa turma é outro game, é outra brincadeira. Totalmente diferente de lidar com startups. E aí eu acho que o grande desafio, né, até para colocar, é toda essa jornada, né, mais 2.000 horas, nem sei quantos documentos gerados, salas de estudos, dinâmicas de grupo, metodologias de design, tudo isso ali empacotado gera o quê? O que a gente quer de resultado. Então, como pôr esse resultado em prática, né? Porque por que essas empresas se conectam a isso e por que a gente topa esse suor, esse desafio? Porque no final do dia, cada um pode buscar a sua solução. Cada um pode. Cada empresa, madrinha que está lá, pode ir lá no mercado, comprar uma solução, fazer seu programa. Mas por que na sua visão, você acha que isso vale a pena nesse ecossistema? De colocar todo mundo junto e tentar medir um expoente ali de resultado. Então, cara, aquela empresa chegou aqui, viu aquele item e trouxe esse... Como você mede? Por que vale a pena estar junto no ecossistema? Ou por que a gente ainda... Eu falo a gente porque eu sei que a cada ano a gente fala, vamos fazer outro? Será? Mas por que fazer outro? Né? Então por que vale a pena? No final a gente sempre se pergunta, né? E no final a gente sempre faz, né? Por que vale a pena? Vale a pena porque, primeiro, muitas vezes você traz ali, tem casos, e o mais legal é isso. Então vamos lá. Nós levantamos temas de interesse de várias empresas. O Rota é um programa coletivo. Juntamos 5 empresas, né, do setor da bioenergia. Eles trouxeram suas dores e nós jogamos para o mercado de startups, soluções de tecnologia convencional e universidades. Legal. Cara, das dores lançadas, tem várias delas que foram endereçadas, que vieram soluções, que atendem, teoricamente, essa dor. Legal. Mas ela atende... no custo que eu esperava, nós vamos entender isso ao longo da jornada. Mas ela atende, para a minha unidade da X, ela atende para Y, não, porque é uma solução agronômica que tem aspectos regionais ali que estão envolvidos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ela atende uma empresa e não atende a outra. Sim, também. Mas a outra também te interessa naquela solução. Legal, mas a que veio não atende. Então, é um N para N, assim, uma série de combinações que vai gerando uma riqueza. Porque também tem soluções, aconteceu esse ano e acontece sempre, surgem soluções que uma empresa não colocou como um tema de interesse. Mas a hora que essa empresa viu aquela solução, ele fala, cara, mas isso pode ser bom lá para nós. Então, eles não colocaram por quê? Porque talvez não era uma prioridade naquele momento, ou as pessoas que interlocutaram conosco naquele momento não sabiam daquele tema e lá no outro momento já vinha um outro grupo de pessoas. Então, começa a ter uma diversidade de interações que amplia o potencial. Então, por isso tudo, a gente fala, cara, vale a pena. Isso então, na região que nós estamos aqui, que é um dos propósitos do Rota, que é o agro. Que é o agro. Mas e o Conecta Varejo? Porque também
A gente olha, é importante a gente trazer um pouco disso, né? Que nós estamos olhando uma outra realidade, né? É uma outra nós estamos realidade. olhando o varejo, nós estamos olhando outros players ali. Como que é esse comportamento na tua visão também? Ó, é bem diferente. É bem diferente. O perfil mesmo as mesmas personas. Então, o executivo do varejo se comporta de uma maneira muito diferente do executivo do agro. O tático ali, os gerentes, as pessoas que conduzem o dia a dia dos negócios se comportam de maneira muito diferente em um e outro. Então, aí é uma virada de chave muito interessante, né? Porque existem uns comportamentos que a gente tem que se adequar. Por exemplo, eu vou contar um caso. Lá no Conecta Varejo, nós trouxemos um varejista de uma rede grande de supermercados. Supermercados grandes, mais de uma marca tipo BC, né? Classes BC, marcas classe A, bem diverso. E um grupo bem interessante, assim, né? Bem interessante. E eu não consegui mostrar o valor do programa para o CEO. No caso, é o acionista, é um dos donos. E aí ele me colocou o irmão dele, que também é acionista, e aí foi lá para mostrar, mas, cara, isso não é para nós, isso... Cara, a gente é muito simples, aqui a gente... Eu falei, não, cara, você é um negócio relevante. Vem para você entender, vem para você conhecer. Cara, como não foi a nossa surpresa, né, do grupo de varejistas, nós tínhamos 4 varejistas lá, desse grupo, esse varejista foi o que mais desenvolveu a iniciativa, o que mais culminou, porque o programa pega as dores, traz soluções, a gente seleciona algumas para fazer POCs e pilotos para validar, né, se realmente aquilo é bom ou não. Foi o que mais teve... Mas pelo que eu estou entendendo, isso se faz porque também ele olhou e ele foi sincero com aquela reação. Ele foi sincero e honesto com ele mesmo de falar, será que é isso? Como eu entendo o valor nisso? É porque ele e nunca aí participou. O programa traz esse valor. Exatamente. Era uma novidade. Bom. Era meio que cara, nunca fiz, não sei, eu acho que isso não é para mim. Aquela coisa, é natural a gente pensar assim de algo que é novo para você. Mas eu falei, cara, vem comigo, vamos lá, a gente vai conduzir você, né? Já é a natureza do programa conduzir. Só vem, depois a gente, né? Depois a gente avalia. E os resultados? E os resultados estão indo bem. A gente tá nesse momento agora de comprovar. Tem uma solução lá que a gente já sabe que vai trazer um ganho muito grande para ele. Uma solução de otimização de compras, de estoque, e evitar quebras, né? Quando você compra um produto e ele não sai, né? O que você tem que fazer? Você tem que fazer promoção, você tem que queimar. E o varejo trabalha com uma margem extremamente baixa. Né? Muito baixa mesmo. Então, esses erros operacionais podem representar ter ou não lucro no final de um ano. Então, uma solução que surgiu no programa que vai otimizar esse processo. E já estamos lá com a POC em andamento, já tem sinais de que realmente ela vai trazer esses ganhos muito grandes. Nesse ciclo da POC, o importante ciclo da POC, quer dizer, comentando tanto o Rota quanto o Conecta, com tudo isso que você comentou, né? Idealizar, pegar as empresas madrinhas, pegar os fornecedores, 2 regiões diferentes, 2 dinâmicas diferentes, todos estão indo para uma POC. A prova de conceito, no momento onde você valida aquele entendimento. Agora, o que você entende, que aí é muito tradicional, né? Porque o Dabi, em Ribeirão Preto, que é onde nós estamos, tem, tanto lá no Vale do Paraíba, você tem também lá a estrutura de hubs, assim como tem em São Paulo, mas o que é aqui, junto, né, da Triceis, ou junto, enfim, do Dabi, qual é o ciclo, a perna que falta para que a gente possa ter mais empresas conectadas aqui e viabilizar? Porque os últimos, acho que 2, 3 anos que a gente participa, a gente vê que muitos talentos passam, muitas empresas passam, assim como lá no Conecta também, mas as empresas vêm, se conectam, consomem, são incubadas e vão embora. Mas o que falta aqui para que a gente possa manter esses talentos e fazer esses desafios acontecerem, formar mão de obra, formação também de mão de obra com a academia aqui na região? Sim. Cara, para mim o que falta é a gente conseguir dar uma cadência nesse tipo de iniciativa, porque se chegar lá na POC, por exemplo, começar e se você afrouxar um pouquinho, para e aquilo ficou debaixo do tapete, porque muitas vezes aquele tema é um tema relevante para a empresa que está sendo tratado. Às vezes não tem um alinhamento 100% do estratégico com aquela ação. Muitas vezes. Ou até a questão, é uma crítica mesmo, assim, do dia a dia mesmo que a gente vive hoje. Todo mundo vive hoje. Muito atarefado, com muita coisa. Então, às vezes, se a pessoa que está lá responsável por conduzir aquela POC, por exemplo, não tiver ali
muito engajada, aquilo morre e não comprova o valor, e aí você fala, mas isso aí não é legal. Aí vira custo. Aí virou um custo, não virou uma oportunidade. E aí não exploramos, aí você não tem o exemplo para dar. Fala assim, porque se acontece, você vai até o fim, conclui e mostra o valor, na próxima iniciativa, daqui a um mês, você fala, olha, foi muito legal aquela iniciativa que a gente falou, vamos fazer mais disso. Isso meio que é um exemplo. E o investimento? O investimento... Também falta. Falta investimento. Eu acho que falta essa iniciativa estruturada visando a cadeia, né? Visando, cara, uma coisa é eu resolver dor e trazer eficiência operacional para dentro de casa. Outra coisa é eu resolver dor, trazer eficiência e também ganhar investindo num potencial negócio. Nós estamos falando do quê? De um Corporate Venture Capital. Nós estamos falando de um Corporate Venture Capital. O que é um Corporate Venture Capital? Que é quando para quem não conhece. Para quem não conhece, é uma iniciativa onde as empresas resolvem criar um braço ou uma estrutura para pôr algum dinheiro, algum capital em negócios que faça sentido para ela, que ou traga algum ganho para o seu core business, ali, para o seu negócio principal, né? E esse ganho possa ser replicado para outros mercados. Então, ele fala, cara, eu vou resolver meu problema e vou investir um pouco nessa startup, nessa empresa, e se eu ajudá-la a crescer, eu tenho participação num negócio que cresceu, eu vou ganhar lá na frente, porque eu posso vender minha participação, comprei por 3, vendi por 10, ganhei 7. Um exemplo assim. Então, é uma visão empreendedora de ganhar também ajudando a empresa a crescer. Eu analiso, em cima de uma dor e um desafio que eu tenho, encontro empresas denominadas startups ou idealizadas como uma solução de startup que possam resolver o meu problema, faço ali um acordo com essa equipe, com esse sócio. Você faz uma estruturação. Invisto, faço ele crescer, Exato. todo lastreado por governança. Exato. E a partir daí eu posso fazer crescer. E nós temos casos de sucesso no varejo, ou no agro, que nós já trabalhamos com o Conecta, que deu certo, dando certo? Temos casos, a gente tem uma grande usina hoje aqui do suco energético que fez um investimento numa solução para otimização de uso de insumos de foliares, né? de nutrição foliar, de fertilização foliar, que ela tem uma solução, mapeamento por satélite, de detecção de onde realmente se precisa, né, aplicar, e com isso ele faz uma recomendação de aplicação localizada. Você reduz, em vez de você fazer aquela aplicação, né, generalizada por área, você faz onde precisa. O ganho, no primeiro ano, que foi um primeiro teste, no agro tem essa questão, né? Você tem que testar tudo numa safra, né? Na primeira safra de teste, trouxe um ganho de muitos milhões de economia. E aí o instrumento no qual essa empresa estuda eles tinham um instrumento, eles já investiram, fizeram um investimento, trouxeram um contrato para essa startup, que era um contrato de aplicação dessa solução dentro de casa. Isso gerou um contrato. Então, a empresa investiu um capital, deu um contrato grande para a startup, que foi relevante, e testou. Funcionou, trouxe uma economia. Ela já pagou o que investiu. Agora, ela serve de case para o mercado. A startup fala, cara, lá na empresa X eu dei esse save aqui. Legal. Você não quer também aí outra empresa ouvir um pouco e me contratar também? Então, você gera esse mercado, e a empresa que investiu, né, a grande empresa, inclusive ela tem a possibilidade de investir mais. Ela tem, no contrato, ela tinha um direito de fazer um follow-on, que se chama, que é você investir um pouco mais numa próxima rodada, ampliar seu investimento depois de você ter testado e validado que é bom. Assunto muito amplo. Eles estão ganhando duas vezes. Ganharam na redução do custo de insumos e ganharam porque eles têm uma participação numa empresa que está valorizando. Então, essa natureza mental, essa forma de pensar, ela vale... as empresas que estão pensando nisso estruturam um corporate venture capital. Elas podem também pensar em negócios que não seja para o seu core, negócios complementares ao seu business, né? Mas, no fim, a essência é a mesma. Se tem uma oportunidade de eu ajudar com capital e com abertura de portas para que essa startup cresça, eu invisto nela, sou sócio dela, vou ganhar também. Perfeito. E no varejo, a gente tem essas oportunidades? A gente tem conquistado essas oportunidades? Tem também no varejo. Eu sei que você está desenvolvendo isso, mas assim, o quanto que a gente já viu, né, com o próprio Grupo Oscar, né, que eu acho que trabalho de desenvolver essas evoluções, que também investem nesses corporate venture capital, né? Também investe lá também tem essa mesma visão. A gente já tem case de sucesso lá também de investimento.
tem uma solução bem interessante que foi desenvolvida e aí o próprio Grupo Oscar trouxe mais do que um capital, abriu as portas da empresa para a solução, para a startup desenvolver, lapidar a solução, que ela não estava 100%, mas era um belo de um potencial. E aí, que é melhor do que você ter uma equipe de negócio, especialistas de venda, no caso, venda de calçados, loja física. Então, ele abriu a estrutura para a startup, ele desenvolveu a solução e agora já está no terceiro cliente fora do grupo e escalando. Então, está crescendo. Quer dizer, no ciclo então de vida, que a gente idealizar algo, executar um programa como foi o Rota e o Conecta Varejo, e depois concluir com prova de conceito, testar que deu certo, fazer um instrumento do Corporate Venture Capital, investir, já lançar um produto, fazer o ciclo, então eu posso dizer que você, já na tua experiência, lógico, a Triceio junto, todos nós juntos, já fizemos o ciclo completo. Já fizemos. De entender de que idealização até investment, a parte de investimento faz sentido. Então, se sim for, qual é a novidade para 2026? O que a gente pode esperar do Rota em 2026? Porque se a gente já tem o ecossistema, tem a Dabilândia, que é o nosso... que é o nosso, assim, brincadeiras à parte para quem está nos ouvindo, né? Porque, na verdade, eu até brinco com a Dabilândia, eu falo que o Dabi é uma grande surpresa para a nossa região. Antes de você falar, você vai falar da novidade. Uma grande surpresa para a nossa região, porque a gente entende hoje, né, mais de 100 empresas instaladas no centro empresarial como aquele, né, com mais de 3 mil pessoas, um movimento absurdo de gente pensando em volta de vários segmentos e principalmente no agro, e principalmente com a Hora 51, né, que é um instrumento de idealização e aceleração de startups, e nós fazemos parte, né, desse movimento. Sim. Através do Roda como um programa. Então, nós sabemos que ali é um terreno fértil, né, onde a gente pode realmente conectar ideias, pessoas e transformar realmente a vida das empresas para quem tem o propósito de enxergar dessa forma. Então, eu queria convidar, né, para que as pessoas se conectem, visitem, façam um tour que a gente tem. Para quem não sabe como fazer o tour, é só entrar lá e mandar um WhatsApp Business lá na nossa página e chamar o Antônio Guarino, que ele vai agendar um tour guiado. Tudo isso são conexões. Mas olhando o instrumento financeiro, o que a gente espera, sem spoiler, hein, Júlio? Mas o que a gente pode esperar para quem quer estar com a gente em 2026, juntos nesse Rota 26, que agora no dia 18 nós vamos encerrar o 25 e lançar o 26, alguns pontos de evolução com base nessa história bonita que você contou, né? De lá atrás não existia e foi construído, hoje a gente já fecha os ciclos até de investimento. O que a gente pode esperar para o agro, para o Dabi, para o Rota Inove, para todo o nosso ecossistema do agro aqui na região? Legal. Não, a gente está projetando alguns pilares assim, interessantes para o ano que vem. Né? Então, primeiro, a gente se conectou muito fortemente com a CPL da bioenergia. A gente quer expandir um pouco, né? Abrir um pouco mais o leque das empresas que possam participar e experimentar esse tipo de iniciativa. Né? Ao mesmo tempo que cumpre o que você acabou de narrar. Né? No final do dia, é uma oportunidade de trazer melhoria de eficiência para as empresas e a oportunidade para desenvolver outras startups porque no final a gente abre portas para as startups. Então, é um caminho que desenvolve, né? Potencializa o desenvolvimento. Então, essa é uma novidade que vem pela frente. E vem pela frente aí uma estruturação financeira, um veículo para que a gente possa aportar mesmo, né, de forma mais estruturada, aportar capital nessas soluções que tenham potencial, né, para causar este benefício para o setor, né, aqui na região. A região de Ribeirão Preto é uma região muito rica, né, em vários aspectos, muito pujante, né, em termos de economia, mas tem algumas lacunas que a gente entende que precisamos de trazer mais capital para segurar mais os talentos que surgem aqui, para atrair outros que não estão aqui. Como que a gente traz, né, liga uma luz ali para que a galera fale, ali tem oportunidade. E aqui tem mesmo. Oportunidade, então, você fala de confrontar a solução com os desafios propostos, desafios reais de empresas como as madrinhas e o ecossistema. Sim. E também saber que aquela solução que ele está trazendo pode ser avaliada como receber um possível investimento. Receber um investimento. De um fundo para se desenvolver, para que para que ela traga, né, para trazer a sua competência, prestar os seus serviços aqui, né? Então ela pode nascer aqui e não ter que ir embora. São dois movimentos que a gente está de olho, né? Um é aqueles que surgem aqui no entorno
e por às vezes não ter uma oportunidade por aqui, acaba batendo lá em São Paulo, batendo em outras portas, né, em outras regiões, e vai lá em busca de um apoio para se desenvolver. A gente queria que esse cara tivesse oportunidade aqui. Ótimo. E o outro é o contrário, né? Também tem outras mentes brilhantes nascendo, oportunidades legais surgindo em outros lugares que faria sentido estar aqui. Então, a gente quer ser atrativo, quer ser atraente para esse tipo por exemplo, no próprio Conecta Varejo surgiu uma solução interessantíssima lá do sul do país e que tem um plano de crescer aqui no estado de São Paulo. Legal, vamos trazer. É um talento, vamos trazer para cá. Então, a gente quer desenvolver esse outro pilar. Então, para o Rota 26, a gente deve trazer novidades aí em breve nesse sentido, né? E você comentou sobre a CPL da bioenergia. Acho que é importante o que é esse movimento, né? O quanto que o Rota é uma jornada, como eu disse, mas o quanto que ele passa por esses encontros, o quanto ele engaja o desenvolvimento da economia, da bioeconomia, né, através da CPL, que é a CPL, através da FenaSul, que está ali, do SEIS, que está ali, do DOP, ou seja, todas as entidades de classe que fomentam o setor, baseado em todo o ecossistema dessa grande região que a gente chama, né? Estou falando de mais de, cara, não sei quantas, 60 mil empresas mapeadas, mas o que é a CPL e por que o Rota realmente engaja junto com a CPL, junto com esses agentes, o desenvolvimento da economia brasileira, né? Com o programa de inovação. Legal. Boa pergunta, porque a CPL, explicando a CPL, né? A CPL é Cadeia Produtiva Local. É um movimento, né, do governo do estado de São Paulo, é um programa chamado SP Produz, que tem um intuito, é um programa desenvolvimentista. É um programa, não estamos falando não tem filosofias políticas partidárias nem nada. É um programa desenvolvimentista que o governo criou para poder fomentar o desenvolvimento local. Então, qual é a aptidão econômica da região de Sorocaba, da região de Rio Preto, da região de Ribeirão Preto? Cada região tem a sua aptidão, né? Ribeirão Preto e região tem a aptidão da bioenergia, tem a aptidão também Sertãozinho, né? Sertãozinho. Então, a macro-região, a região metropolitana de Ribeirão Preto tem uma aptidão muito forte para a bioenergia. E a CPL é a Cadeia Produtiva Local. Então, é juntar as empresas que estão nesta cadeia produtiva e criar mecanismos para que elas façam negócios entre si. Então, por que uma usina, por exemplo, que está aqui instalada em Sertãozinho, vai consumir uma consultoria para desenvolvimento comprar uma caldeira de uma empresa lá de Minas Gerais, por exemplo, sendo que tem aqui empresas que têm a mesma competência para oferecer? Por que não a gente criar uma condição deles dois fazerem negócio aqui dentro de casa? Ganha os dois, de repente. Então, a filosofia da CPL é isso. Agora, como é que você vai fazer isso? Se você, no papel é bonito, mas e na prática? Como é que você tira essas iniciativas do papel? Você precisa de criar instrumentos para integrar esses atores. Então, são os desenvolvedores de tecnologias, ou de equipamentos, ou de insumos técnicos, equipamentos no geral para a indústria, maquinários, caldeiras, fornos, uma série de elementos que fornecem para uma cadeia, que depois essa cadeia, além de produzir, transformar, né, a biomassa, ali, a cana, milho, etc., isso vira bioprodutos, biocombustíveis, etanol, açúcar, biogás, etc. E tal. Como é que eu junto isso tudo? Então, a inovação, um programa como o Rota Inova, ele funciona como um elo. Ele funciona mais do que um elo, ele funciona como uma linha condutora, né, que pode trazer uma iniciativa, um movimento concreto. Então, eu acho que o Rota é um dos elementos que permite sair do plano e ir para a ação. Porque tudo aquilo que você está desenvolvendo ao longo de todo o programa que a gente falou, dentro desses centros empresariais com a cadeia da bioenergia, o caso aqui da CPL, você pode ir até uma FenaSul, levar e mostrar para quem está lá para ver. Você pode ir até um DOP, ir lá e mostrar o que aqueles atores estão vendo. Então, você pode levar para as regiões informação da prática de teste de soluções inovadoras para o desenvolvimento da cadeia produtiva. E não só a tese ou individualizada por cada um. Então, é mais um agente que fortalece o desenvolvimento econômico, tanto das empresas que podem ser hospedadas aqui, né? Montar os seus escritórios aqui depois de serem investidas e desenvolver esse crescimento. É isso. É isso. É isso aí. Perfeito, Júlio. Eu acho que, assim, olhando o contexto geral, né,
Eu acho que a gente tem um assunto bem amplo. E assim, para a gente deixar um gancho para o próximo bate-papo, né? Vou fazer uma provocação aqui para a gente convidar Henrique Galvani, CEO da Aracide, e Eduardo Blonde, o manager do Dabi, para que eles possam vir aqui contar um pouquinho das novidades que eles vão colocar no próximo programa, né? Quero ver se vocês topam o desafio e virem aqui depois bater o papo com o Júlio ou comigo, para que a gente possa falar um pouquinho de como vocês, como a Aracide e o Dabi, estão realmente engajando esse elo do ecossistema, né? Boa. Então, Júlio, eu queria agradecer você pelas suas ideias, pela sua parceria, pela sua criatividade, pela sua energia, dedicação, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Porque, assim, cada enxadada, às vezes, não sai uma minhoca. Mas eu vou colocar para você. O importante é movimentar a terra, né? É isso aí. Porque a água parada não dá peixe. E eu queria te parabenizar e te agradecer. E até o próximo bate-papo. Tamo junto, meu parceiro. Valeu, é isso. Valeu, um abraço. Valeu. Tamo junto. Isso aí. Beleza.